Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão bem? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta manhã, engrandecemos o teu nome, Senhor. Deus, continue abençoando, Senhor, trabalhando nesse lugar, despertando cada um para a sua palavra, ó Deus querido. Senhor, venha colocar em cada coração interesse pelas coisas do Senhor. Nós repreendemos também toda obra no coração do seu povo, Senhor. Toda obra nas mentes, ó Deus, toda sonolência, tudo aquilo que o inimigo tenta roubar do nosso coração. Nós repreendemos nessa hora, ó Deus querido. Em nome de Jesus, opera uma grande obra nesse lugar, Senhor. Levantando um povo sábio, um povo santo, um povo que busque a Tua presença. Pai, nos usa nesta manhã, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, semana passada eu falei das festas, e só citando um versículo para reforçar e fechar esse assunto. Vamos lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. 2 versículos apenas. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Uma pessoa me fez uma pergunta essa semana sobre as festas. Ele perguntando como que o Pentecostes se aplicava na vida dos salvos, né? Então, Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Diz assim, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Agora Efésios 4, 30, aí mesmo em Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu falei que as festas, elas se cumprem em Jesus. São 7 festas: Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. As 4 primeiras marcavam a festa as primeiras chuvas. Interessante, né? Marca a primeira vinda. E as últimas festas vão marcar o tempo final. Tá lá no final eu marquei aqui no mural, ó. Lá no final. Faltam 3 festas para se cumprir. Essas festas estão lá em Levítico 23. Deus colocou como estações próprias. Bom, feito essa observação, nós então estamos aqui agora no tempo, na Barra do Tempo. Nós estamos aqui em 1450, né? 1450. Roma finaliza aqui. Olhando para o mapa da estátua, a estátua, irmão, o sonho da estátua é o nosso mapa central, certo? É o nosso mapa central. Aqui, ó, finaliza Roma, em 1450, 1453, mais ou menos, certo? Então, olhando na Barra do Tempo, onde nós entramos depois do ferro? Onde nós entramos? Barro com ferro. Então, nós estamos aqui, ó, nessa parte do pé, não apareceram os 10 dedos. Os 10 dedos não apareceram. Então, significa que os 10 reis não apareceram. Então, aqui no tempo do barro com ferro, no barro com ferro, eu quero explicar 2 coisas. Vamos lá no sonho da estátua, em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos já ali na explicação, que é no versículo
41, 42 e 43. Todos encontraram? Daniel capítulo 2, 41, 42 e 43. Como vai ser a característica desse tempo depois que Roma sai da história? Lembrando aos irmãos que é barro com ferro. Então, como Roma é ferro, a influência romana existirá até o final. Vejam aí que ele fala que os artelhos, os dedos, é barro com ferro. Então os 10 reis que surgirão vão também continuar esse estilo, sabe, de barro com ferro. Vamos lá. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro, se não mistura com o barro. Qual é a característica depois que Roma sai? Não haverá mais reinos mundiais. Quando Roma sai, não houve mais reinos mundiais. Quem foi que tomou o reino depois que Roma sai? Os muçulmanos, chamado Império Otomano ou Califado. Os muçulmanos passaram a conquistar muitas terras, não dominaram mundialmente. Então o que acontecia? Eles tomaram muitas cidades. Em 660, um pouco antes até, eles tomaram Jerusalém. Em 660, eles construíram a mesquita, lá, aquela mesquita de Omar, foi construída em 660. Então, mais ou menos 500 e pouco, eles começaram a conquistar, tomar reinos. O que aconteceu com os reinos mundiais, os países, mundialmente falando? Houve uma mistura de reinos, houve muitos reis fracos, muitos reis fortes, houve uma mistura tão grande nos reinos que houve a influência de civis, de militares, de famílias reais. Quando ele fala aqui, eu fui atrás desse significado, o pastor me perguntou no primeiro estudo, e eu não soube responder, então eu fui atrás. Que ele fala que se misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão. A maioria dos historiadores escatólogos acreditam que isso aqui é a questão da semente real com os chamados plebeus. Houve muitos plebeus que assumiram o reino junto. Hoje tem na Inglaterra uma plebeia junto com um príncipe real. O filho lá da Diana, se eu não me engano, aquela moça que casou com ele, era considerada plebeia por eles. Nos mundos que existiram depois de Roma, muitos plebeus se uniram com famílias reais, mas não havia ligação. Quando esses reis morriam, as pessoas que eram chamava da pleba, né? Eles eram destituídos, não se misturavam. Isso é uma explicação. Mas uma outra explicação diz que, por causa de que o Satanás estava sempre envolvido por trás dos reinos, ele sempre influenciou os reis, na verdade, não havia ligação, ele só influenciava, mas não tem como ligar algo espiritual com o físico. Isso é uma outra explicação que eu ouvi, eu não concordei muito com essa explicação. Muito bem, queridos irmãos. Chegamos na história então em 1860. Aqui, ó, em 1860. Ainda é tudo aqui, ó, depois que Roma sai, em 1450, tudo será barro com ferro. Tudo misturado. Como eles falam hoje, tudo junto e misturado. O que aconteceu depois que Jesus aqui sai em 33 depois de Cristo?
O que aconteceu no mundo, então? Vocês lembram daquela profecia que está aqui em Gênesis? Alguém abre lá para mim, nessa profecia de Gênesis 12, verso 2 e 3, pastor Francisco? Gênesis 12, verso 2 e 3. Qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Que ele depois confirmou para Isaac. Aí, eu fartiei uma grande nação, singular, Israel. Agora lê Gênesis 17, 4, logo em seguida. Gênesis 17, 4. Gênesis 17, verso 4. Leia então, ainda Gênesis 28, verso 3 e 4. Gênesis 28, verso 3 e 4. Agora ele está falando com Isaac. Só até aí. Obrigado. Quando Jesus morre aqui, em 33 depois de Cristo, vamos pensar daqui para trás. Daqui para trás. Aonde isso se cumpriu daqui para trás? Essas promessas aí, ó. Aonde se cumpriu? Não se cumpriu, irmão. Não se cumpriu. O judeu se fechou no seu mundinho. Se fecharam no seu mundinho. Deus não vai deixar a profecia sem ser cumprida. Deus não vai deixar essa palavra, sabe, ao léu da sorte, sem se cumprir. Tem que se cumprir. Então, o que está acontecendo nesse intervalo, aqui, depois das 62 semanas, o Messias é tirado e não será mais. Não é que diz a profecia das 70 semanas? Então, o que aconteceu? Já se cumpriram 7 semanas e 62 semanas. Então, já se cumpriram 69 semanas de anos. Já se cumpriram 483 anos da profecia. Falta uma semana. Está aqui. Eu vou entrar nela hoje. Então, o que está acontecendo nesse intervalo? Nesse intervalo, que ainda não apareceu a última semana, desde o fim das 69 semanas, nesse intervalo, entre a 69ª semana e a última semana. Deus, irmão, está cumprindo isso aí. Ó. Deus está mandando o evangelho ser anunciado agora a gentios e judeus em todo o mundo. Essa explosão missionária, essa explosão de falar de missões, de investir em missões, não é à toa, irmãos. Deus não está levantando missões na igreja à toa. Deus quer que essa profecia se cumpra. E essa palavra vá para japoneses, americanos, ingleses, judeus, árabes, brasileiros e todas as nações. Todas as nações. Aonde Deus falou isso? Lá no Novo Testamento. Vamos lá comigo num texto, para você ver como Deus quer que isso se cumpra. Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 1. Hoje investir em missões é o grande investimento da igreja, porque Deus quer fazer isso. Mateus capítulo 22, versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir, judeus. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar
preparados meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora eu quero que você vá lá em Lucas capítulo 14. Lucas 14, que é o texto paralelo a esse texto. Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Irmão, isso aqui é o convite. O que Deus está fazendo agora no mundo todo, é convidando agora. Você vê essa expressão, chama os mancos, os aleijados. Isso aqui era uma coisa aplicada a gentios. Judeu nunca se encaixava nesse grupo. Aleijado, manco, que anda por aí jogado. Não, judeu nunca é associado com isso. Os gentios sim, era cachorrinho, povo excluído, povo doente, povo amaldiçoado. Irmãos, somos nós. O que Deus está fazendo agora nesse tempo do barro com ferro, é chamando todas as nações para as bodas. Chamando todos para as bodas e selando eles. Selando com o Espírito Santo. Todo aquele que crê está sendo selado para ser possuído lá na eternidade. Ser guardado firme lá na eternidade. Muito bem. Feito essa observação, agora aqui nós chegamos em 1860, na Barra do Tempo. Por que o senhor colocou isso aí? Porque em 1860 aconteceu uma coisa na igreja. Aconteceu uma coisa na igreja. E eu queria que vocês pudessem entender o que aconteceu. Quando, em 1760, 100 anos antes de 1860, houve na Inglaterra algo chamado Revolução Industrial. O que aconteceu quando surgiu a Revolução Industrial? Novos métodos de produção surgiram na Terra. O mundo começou a melhorar. As pessoas que não tinham direitos trabalhistas começaram a ganhar mais direitos. As pessoas passaram a produzir melhor as coisas passaram a ganhar mais qualidade. As casas melhoraram. Apareceram novos meios de transporte. A vida melhorou como um todo. Todo mundo passou a ter mais prosperidade, inclusive a igreja. A igreja passou a ser uma igreja mais elitizada. Nesses 100 anos antes, em 1760, surge no mundo também um grande número de seitas e avivalistas na terra toda. Na terra toda. Então a vida passou a melhorar. Então surge o discurso assim na igreja. Surge esse discurso. Deus é bom. Deus não vai permitir que ninguém sofra. Deus não vai permitir que a igreja passe nenhum tipo de dificuldade. Então o que acontece? Toda mensagem falada antes de 1760, a mensagem dos pais da igreja, a mensagem dos apóstolos, a mensagem dos pré-reformadores, dos reformadores em si, a mensagem deles perdeu força. A mensagem verdadeiramente cristã perdeu força. A mensagem contra o pecado perdeu força. Passou a entrar a mensagem da confissão positiva, já começa por aqui.
A ideia é que Deus é bom, sempre bom, e Deus não vai fazer mal para ninguém, Deus não vai permitir que ninguém sofra, que ninguém mais seja perseguido, como pessoas foram perseguidas em todo o tempo, Deus não vai mais permitir. Olha a nossa vida agora, todo mundo está prosperando, todo mundo está ganhando as coisas, todo mundo está enriquecendo, inclusive a igreja. Então, quando chega em 1860, 100 anos depois, aparece um homem na história chamado John Nelson Darby. John Nelson Darby, eu quero ler aqui um trechinho para você, é bem curtinho, que diz lá: houve um inglês piedoso de nome John Nelson Darby, surgiu em 1860. Ele era líder de um grupo reformista chamado Irmãos de Plymouth. Darby é visto como o pai do pré-tribulacionismo. Essa doutrina, muito tempo foi conhecida como escapismo. Por que teve esse nome? Porque, de repente, todo mundo escapa. De repente, a igreja sai. De repente, hoje à noite, amanhã, daqui uma hora, daqui um minuto, a gente sai. Quando as coisas começarem a piorar, todo mundo sai. Então, ganhou esse nome. Muitos teólogos importantes que existiam no tempo dele refutaram ele. Entre eles está George Miller, William Booth, Carlos Spurgeon e Samuel Priddox, que disse que essa doutrina era herética. Levaram a concílios, mas ninguém conseguiu ganhar força. Porque o mundo em si apoiou a doutrina de Darby. Só que a doutrina de Darby, segundo esses teólogos, não veio dele. Veio de um pregador da Escócia, um pregador católico, do nome Edward Irving. Essa profecia, segundo eles, veio de um sonho de uma menina de 15 anos, o nome dela é Margaret. Isso foi registrado num livro. Segundo o sonho da Margaret, ela via Jesus vindo, pegando um grupo da igreja, e depois depois Jesus voltava e pegava o restante. Isso foi registrado num livro chamado Memoirs, para um pastor chamado Robert Knowlton. Darby visitou a América 6 vezes. E lá na América, em contato com o Scofield então pegou e formulou a doutrina e colocou lá na Bíblia, que hoje nós vemos como Bíblia Scofield. E você vai lá na Bíblia Scofield, tem lá o estudo de escatologia segundo o John Nelson Darby. O que diz essa doutrina do Darby? A doutrina do Darby diz assim, ó. A igreja, agora olhando aqui para a barra do tempo, a igreja, segundo esse ensino do John Nelson Darby, sobe aqui, antes da última semana de Daniel. Por isso é pré é antes. Aí quando a igreja sobe aqui, a igreja vai estar vivendo as bodas do Cordeiro e também vivendo o tribunal de Cristo. Só que essa vinda aqui, segundo John Nelson Darby, ela é secreta, vivendo o sonho da Margaret lá. Quando Jesus volta aqui de forma secreta, a igreja é arrebatada, certo? E aqui acontece a primeira ressurreição, segundo ele. Depois, no final dos 7 anos, Jesus volta agora de forma visível, com a igreja e com os anjos, e resgata o restante que viveu aqui. Esse é o pensamento pré-tribulacionista que está em mais de 90% da igreja hoje. Todas as denominações, todas, acreditam nisso hoje. Então aqui, Deus essa semana falou comigo, você está indo contra um mar. O que você está ensinando aí, você está indo contra um mar todo. Você é uma gotinha que está indo contra todo um mar. Está disposto a prosseguir? O pastor Sérgio essa semana falou para mim assim,
Está disposto a aguentar o rojão? Está disposto a aguentar a perseguição por estar pregando isso? Está disposto a aguentar as calúnias por estar pregando isso aqui? Irmãos, a doutrina do Derbe é cheia de furos, cheio de erros. Cheio de erros, irmão. Cheio de erros. Aí a gente fica pensando assim, como que Paulo, os reformistas, os pais da igreja, os pré-reformadores, os teólogos daquele tempo, que estudavam muito, por que ninguém conseguiu ver isso que o Derbe viu? Por que nenhum deles pregava isso aí? Que a igreja escapa. Aonde Paulo estava olhando? Para onde Paulo estava olhando para falar o que está em 2 Tessalonicenses? Vamos lá para aquele texto? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos pensar um pouco ali. É difícil ficar parado aqui atrás do púlpito, né? Não gosto disso. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos devagar nessa leitura aí, e vamos ver por que Paulo estava falando dessa forma. Para onde ele estava olhando? Olha só o que ele diz assim. Precisamos analisar um texto dentro do contexto. Não podemos inventar. Tem que analisar dentro do contexto. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda. A palavra aqui é parousia. Segunda vinda visível. Eu desperto vocês para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, deixa eu pegar ali o meu laser. Não é para mover do entendimento. Como se esse dia aqui, ó, ele fala, como esse dia, o dia de Cristo, irmão, que ele fala, é esse dia aqui, ó, segunda vinda. Como se o dia de Cristo, verso, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda. A vinda não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora, olha só esses dois versos, 5, 6 e 7. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quero fazer um parênteses aqui nesse versículo. Irmãos, isso aqui era da conversa de Paulo com os irmãos. Ele vivia conversando com eles, abertamente. Vamos sentar hoje e conversar sobre a vinda de Jesus? Toda hora. Os 3 pilares da pregação da igreja antiga era arrependimento de obras mortas, senhorio de Cristo e segunda vinda. O tempo todo falando. Não parava de falar disso. Lembra que eu conversava com vocês? Se eu converso uma coisa muito com você o tempo todo, o que vai acontecer? Você vai ficar inteirado do assunto, não é? Você vai ficar sabendo.
Paulo não falou nada disso. Não foi assim que Paulo falou. Paulo não ensinou isso. Então vamos lá para o outro verso. Verso 7, né? 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Alguma coisa está segurando o anticristo de aparecer e acontecer depois da segunda vinda. Vocês sabem o que detém, o que segura, o que prende ele de se manifestar. Vocês sabem. E aí então o que o John Nelson Darby fez? Qual a fantasia que ele criou em cima disso aí? O que detém a vinda dele é o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, aí o anticristo aparece. Esse é o pensamento deles. Mas eu vou explicar para vocês isso, só estou lendo. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Agora a gente tem que olhar na história e na profecia para explicar esse texto. Não podemos ficar inventando. Não pode inventar. Tem que olhar para a profecia, para a história, para ver por que Paulo falou isso. E dizia para os irmãos que eles sabiam. Vocês sabem o que está segurando ele. Digamos que, para onde Paulo olhava? Aí nós temos que ir e entender o que os irmãos estudavam lá no tempo do Novo Testamento. O cânon, a Bíblia fechada, como nós lemos aí hoje, isso foi fechado lá em 360 depois de Cristo. Os irmãos não tinham a Bíblia como nós temos. Não tinham alguns evangelhos. As cartas foram sendo espalhadas. Eles não tinham acesso a isso ainda. Apocalipse só foi escrito em 90. Paulo não tinha Apocalipse nas mãos. Como que eles cultuavam? Como que eles faziam o culto lá na igreja primitiva? O Velho Testamento, irmãos. Os pergaminhos eram abertos. E Paulo, Deus não chamou Paulo à toa. Deus chamou um mestre. Deus chamou um homem que sabe de lei. Deus chamou um homem que conhece a lei e os profetas. E ele pegava os textos e contextualizava. Para onde Paulo está olhando para falar para os irmãos que eles sabiam? Para onde Paulo está olhando com os irmãos? Olha, tem que acontecer isso para acontecer isso. Para onde que ele está olhando, irmãos? Para Apocalipse não tinha nas mãos. Mateus 24, alguma coisa eles tinham. Algumas cartas eles tinham, a maioria eles não tinham nas mãos. Paulo está olhando para o Velho Testamento. Alguma coisa segura os próximos fatos, para que o seu próprio tempo se manifeste. Para onde será que Paulo está olhando com os irmãos? Alguém quer imaginar para onde que ele estava olhando? Que texto? Que texto ele está olhando? Para falar para os irmãos que eles sabiam. Vocês sabem. Eu já ensinei vocês. Vamos ver para onde que ele está olhando? Daniel 7, irmão. Daniel 7. Vamos direto para a explicação, para a gente ganhar tempo. Daniel 7. Vamos lá no verso 23 já, que é a explicação, né? Aqui já é a explicação do anjo para Daniel. Eu vou estar lendo e olhando aqui, ó. Vou estar lendo e olhando aqui, os irmãos entender. Certo? Verso 23. Daniel 7, versículo 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Qual é o quarto animal?
Roma. O quarto animal é Roma. E devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Por que ele está explicando aqui? Porque depois que ele recebe a visão dos quatro animais, do leão, do urso, do leopardo e do animal feroz, que eu já falei com os irmãos, ele viu um animal com 10 chifres. 10 chifres. E depois se levantava um chifre pequeno. O chifre pequeno é o anticristo. Já expliquei para os irmãos. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Irmãos, olha só quando Jesus volta, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á. Olha só. Ele está explicando aqui, ó. Vocês sabem o que detém ele. Vocês sabem o que está segurando ele. O que segura o anticristo de aparecer, primeiro é a vontade de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela se manifesta na profecia, que se cumpre no tempo. No tempo. Enquanto, irmãos, não aparecer os 10 reis, Daniel fala aí, enquanto eles não aparecerem, o anticristo não aparece. Ele não aparece. Enquanto ele não fizer a guerra contra os santos, de 3 anos e meio, que está explicado aí, e depois faz um paralelo lá com Apocalipse 13, enquanto não acontecer isso, o dia de Cristo também não acontece. Então vocês sabem o que está segurando eles. Não é esse negócio, irmão, que vai ser arrebatado. Primeiro lugar, para tirar de uma vez essa fantasia da cabeça das pessoas. Primeiro lugar, uma coisa, o tanto quanto óbvia nesse raciocínio. Se o pré-tribulacionismo é verdadeiro, que não é. Então, quando Jesus volta aqui, eu falei no primeiro estudo isso. Quando Jesus volta aqui, o que tem que acontecer? Os mortos ressuscitam primeiro, e os que estão vivos são transformados. Agora vamos raciocinar. Essa doutrina exige muito do nosso raciocínio. Se a igreja sai aqui, antes dos 7 anos, diz que o anticristo vai fazer guerra aos santos. Não tem santo para fazer guerra? Eles subiram. Não tem santo para fazer guerra. Deus vai esperar esse povo se converter para depois fazer guerra contra eles? Segundo ponto. Se Jesus volta aqui, antes, aqui já temos uma primeira ressurreição. Certo? Passa os 7 anos. Só que tem um ancião lá, que Deus não fez isso à toa. Tem um ancião lá que vê lá as almas debaixo do altar, e ele pergunta, quem são esses aí? Ele faz uma pergunta. Quem são esses? De onde vieram? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação. Se eles foram arrebatados antes, como que eles podem estar vindo de grande tribulação? Eles estão lá no céu. O céu está muito longe de ser tribulado, irmão. Não é? Muito longe disso. E o terceiro ponto, irmão. Se Jesus volta aqui tem uma primeira ressurreição. Certo? Primeira ressurreição. Essas pessoas que vão morrer nos 7 anos, que o anticristo vai fazer guerra contra eles vão morrer, não vão? Vão morrer. Aqui no final dos 7 anos, segundo o pré-tribulacionismo, eu não creio nisso.
Essas pessoas aqui no final de 7 anos, quando Jesus volta de forma visível, essas pessoas vão ter que ser ressuscitadas. Não vão? Eles vão ter que ser ressuscitados, porque são da igreja. Aqui já temos uma segunda ressurreição. Uma segunda. E aí lá no final do milênio, uma terceira vinda também. Uma terceira ressurreição. Que só tem 2 ressurreições que a Bíblia fala. Só 2. A para a glória eterna lá, e outra para desprezo e vergonha eterna. Só tem 2. E um quarto ponto, irmãos, que esse é o desfecho disso. Essas pessoas vão estar aqui nos 7 anos, segundo o pré-tribulacionismo. Segundo o pré-tribulacionismo. Essas pessoas vão estar aqui nos 7 anos, sendo galardoados e no tribunal de Cristo. E esses aqui que estão aqui embaixo morrendo, eles não vão ficar sem galardão? Vão ficar sem ser julgados? Deus vai... Bodas é o quê? É casamento. Eu estou casando lá em cima. E tem mais uma coisa, irmão, uma coisa óbvia que está no texto bíblico. Diz que essas pessoas que estão lá, eles vão morrendo, diz que eles estão lá clamando. Não é? Eles estão clamando por misericórdia, clamando, sabe, que Deus, até quando, Senhor, não vai executar justiça contra aqueles que nos mataram? Olha a resposta de Deus. Fica um pouco... Colocou veste nele, aguarda um pouco mais aí, na minha língua simples, aguarda um pouco mais aí, até que venham aqueles que vão morrer como vocês morreram. Irmão, essa doutrina força a barra demais, força demais. Mas pastor, a gente vai viver os 7 anos, vai, quem estiver vivo vai viver. Mateus 24... fala de uma vinda só lá no final. Apocalipse lá no final. A parábola do joio e do trigo lá no final. Daniel, no capítulo 7, fala que depois disso, depois daquilo. Então, o que segura esse tempo de acontecer é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que se manifesta na profecia e ela acontece num tempo determinado. Lembra daquela pergunta que eles fizeram lá em Atos? Vamos lá naquele texto. Restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Acho que é Atos capítulo 1, né? Vamos lá nesse versículo. Atos 1. Pode ler, por favor. Pode continuar. Pastor, o senhor pode falar que no final dos 7 anos, Jesus volta? Aí Jesus fala assim, a hora e o dia ninguém sabe. Os 3 anos e meio finais vão ser 3 anos e meio batidos finais? Não. Daniel fala assim, que depois que for colocada a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado aquele santo que chega até 1.330 dias. Há um acréscimo de 75 dias. 2 meses e meio. Nessa segunda metade dos 7 anos, Deus coloca um acréscimo aí de 75 dias. 2 meses e meio. Então a vinda exata ninguém vai saber. Mas uma coisa Deus sempre fez com Israel, com a igreja, com todo o seu povo. Sabe o que Deus sempre fez? Deu sinais. Deus sempre pautou o mundo por sinais. A lua, o sol, as coisas acontecendo. Quando você vê a figueira acontecendo, sabe que vai, quando você vê o céu rubro, sabe que vai vir chuva, vai vir sol. Deus sempre pautou as coisas por sinais. E Deus não mudou. Deus não vai mudar. Não vai mudar. Não é para ficar inventando, irmãos. Sabe, não fomos chamados para inventar. Nós fomos chamados para falar o que está escrito aqui. Ó. Tudo que nós falamos, tudo que nós primamos é segundo a palavra. Segundo a palavra.
Então, queridos irmãos, agora nós vamos colocar um vídeo para vocês. O vídeo tem mais de 20 minutos, mas é importante esse vídeo. Que tempo nós estamos vivendo? Que tempo nós estamos vivendo? Aqui a partir do momento que Jesus pronuncia aqui, depois da morte de Jesus, o que esse tempo todo representa aqui? Ó? É o princípio das dores. A gente imagina que o princípio das dores é um tempo antes de acontecer a última semana. Princípio das dores, irmãos. Princípio das dores é todo o processo. Eu vou colocar o vídeo aqui, mas eu quero ler um artigo bem pequenininho, aqui para vocês verem. Eu não concordo com o seu pensamento. Você é livre para pensar como você quiser, irmão. Sabe, eu não concordo com isso. Para mim, a igreja sai antes. A gente não vai brigar por causa disso. Não é que os irmãos ficam brigando por causa de política. Sabe, é uma besteira, irmão. Sabe, não ficar brigando com ninguém, não. Eu estou expondo a palavra, estou mostrando pela palavra. Só que se você é pré-tribulacionista, você tem que me explicar, você tem que me responder essas perguntas aí na palavra. Não inventa. Me mostra na palavra. Me mostra na palavra que você vai sair antes. Me mostra. E me dá a análise certa do texto. Me dá a análise certa do texto. Me mostra no Velho Testamento. Tem que estar no Velho Testamento isso. O Velho Testamento e o Novo tem que se cruzar. Me mostra no Apocalipse. Tem que me mostrar. Me faz uma exegese boa do texto. Me faz uma análise boa do texto. Eu vou acreditar nisso. Sabe, eu fui estudar escatologia. É com o Shed, irmãos. É um Shed, um Jonathan Ferreira. Uns camaradas que comem escatologia o tempo todo. Sabe, eu não vou ficar aprendendo mais. Eu aprendi no seminário a ser a ser sacado antes, de repente, vou ser sacado. E as perguntas que eram feitas para o professor, ele não conseguia responder. Ele não conseguia mostrar na palavra, só no argumento do derby. Não, você tem que mostrar na palavra. Você tem que mostrar na palavra, irmãos. Tem que ir para a palavra de Deus, tem que explicar lá. Então, o que acontece? Aqui um artigo breve sobre gravidez. Se falar sobre o princípio das dores. A dor da gravidez é temida entre as mulheres, especialmente as futuras mamães. Muitas não querem nem saber de senti-la e já optam pela cesárea. Mas saiba que a dor não é tão má assim. Entenda porque ela pode ser aliada no momento do nascimento do bebê. Como é essa dor? A dor do parto pode ser dividida de acordo com os 3 momentos que envolvem o nascimento: a dilatação, a expulsão do bebê e a expulsão da placenta. Dói muito. A dor é um processo fisiológico do parto. A sua intensidade varia entre as mulheres. Porém, observamos que a mulher que se prepara para o processo do nascimento tolera muito mais a dor do que quem estava despreparada. A dor do nascimento do bebê não é impossível de se aguentar. Ela é suportável. Afinal, as mulheres, no passado, apenas tiveram filhos de parto normal. O corpo ainda ajuda a tolerar melhor esse desconforto. Chega a um determinado ponto, geralmente no final da dilatação, em que o organismo responde ao estímulo da dor, produzindo um hormônio chamado endorfina, que irá amenizá-la. Em um ambiente tranquilo, é muito comum ter muita endorfina no corpo. A evolução das contrações, que aos poucos aumentam a intensidade e diminuem os intervalos, também preparam a mulher para os momentos de maior incômodo e maior dor. Eu sempre falo que a dor é uma amiga que ajuda o filho a nascer. Então, o que está acontecendo aqui? O princípio das dores é um processo que vai ganhando força. Então, desde que Jesus falou essa palavra, aqui, irmãos, esse processo de princípio das dores vai aumentando. Quando chegar aqui, ó, é o momento mais difícil. Vai ser o mais difícil. Esse vai ser o momento que quem se preparou mais vai suportar mais. Irmãos, e esse argumento de que Deus não vai permitir as pessoas sofrer, irmãos, esse argumento é muito fraquinho, irmão. É muito fraquinho, viu? Vai olhar para os nossos missionários que estão vivendo aí. Irmãos, vai ler a história de Roma todinha. Vai ver o que os imperadores faziam com os crentes. Vai estudar a história do Império Otomano.
só tinha islâmico. Vê o que eles faziam com os crentes. Quando os otomanos entraram lá em Jerusalém, quando eles entraram nas cidades cristãs lá na Europa, você acha que a Europa hoje é cheia de islâmico? Isso começou lá atrás, irmão. Vê o que eles faziam com os crentes. Os crentes, as mulheres eram penduradas pelo cabelo, com facas fincadas na barriga. Deixa morrer pelo sangue. Vai tendo uma hemorragia, morre, deixa pendurado. O que esse povo, que fazia com os crentes? Não enterrava ninguém não, gente. Isso lá no final vai voltar a se repetir. Lembra que ele mata as 2 testemunhas na Cidade Santa? Diz que a festa, todo mundo se entrega presente, não é? Todo mundo fica feliz que essas 2 testemunhas infernizaram a vida, sabe? Perturbaram todo mundo com essa mensagem aí. Diz que ele não é para fazer enterro deles, não. Você acha que o Hitler fazia aquilo à toa? Covas abertas. Deixa tudo aberto. Deixa os pássaros comerem. Ah, pastor, Deus vai permitir que isso aconteça com a igreja? Permitiu no passado, irmão. Compra aquele conjunto de livros do Justo Gonzalez, de História da Igreja. São 14 volumes. Vai ler aquilo. Vai ver a história da igreja no passado. Vai ver a história da igreja nesse tempo presente, lá em alguns países africanos. Vê o que isso faz com os crentes. Primeiro espanca, bate nos filhos, espanca os filhos, depois junta, amarrado e queima. Vivos. É que a gente vive num país, irmão, é todo mundo boiando. É Bolsonaro, é Lula. Eu não quero nem saber disso aí, irmão. A igreja está dormindo, está todo mundo voando. Voando. Nem Bolsonaro, nem Lula, ninguém vai resolver nada. O mundo tem que piorar, irmão. Tem que piorar. O mundo tem que chegar num ponto de todo mundo estar clamando por alguém. O mundo tem que chegar num estado que as pessoas falem assim, precisamos de alguém que ponha ordem na casa. E vai ser o anticristo, vai cair no colo de todo mundo, irmão. Vai enganar todo mundo, vai ser mestre em engano. Mestre em enganar todo mundo. Eu li um artigo hoje, que você sabia que a ala mais importante dos judeus, eles já não concordam mais com essa ideia de tirar a mesquita de lá. Eles acreditam que pode ser feito um acordo. Já que o lugar é bem grande, eu não fui nesse lugar, eu não conheço. Tá? Não conheço. Eu só vejo de foto e vídeo. Vamos construir o templo do lado. Acordo. Já estão admitindo essa ideia. Já estão concordando quase com essa ideia. Então nós estamos vivendo, irmão, nesse tempo de princípio das dores, que vai se agravando. Mas eu quero mostrar para vocês como isso foi se agravando através do vídeo. Certo? Vamos ver o vídeo agora. Nestes últimos anos, o mundo tem passado de uma crise abaladora a outra. Uns dizem que estamos no limiar de um admirável mundo novo, enquanto outros advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe sem precedentes e do caos total. Ler o jornal hoje em dia não é a maneira mais animadora de se começar o dia. Os problemas mundiais ficam cada vez mais desesperadores e insuperáveis. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é: o que nos espera adiante? Será que algum mortal já conseguiu transcender a barreira do tempo e ver o futuro? No decorrer da história, muitos declararam ter tais poderes, e alguns, como Nostradamus, as meninas de Fátima, Edgar Cayce e Jean Dixon, são conhecidos por terem predito diversos acontecimentos. E o cenário mundial agora está sendo montado
para o cumprimento de uma visão alucinante que muitos desses videntes tinham em comum. Um acontecimento tão cataclísmico que transformará esse mundo para sempre. O derradeiro Apocalipse, o Armagedon. Mas se você quer mesmo saber o futuro, o que vai acontecer, por quê e até mesmo quando, então precisa tomar conhecimento das milhares de profecias registradas neste livro, a Bíblia. A precisão de suas profecias tem sido provada no decorrer da história. Portanto, não há dúvida de que as centenas de profecias sobre os últimos dias do nosso planeta também serão cumpridas, exatamente como as que já se cumpriram no passado. A única pergunta é: quando? Será no futuro longínquo? Então, não precisaríamos nos preocupar tanto com essas coisas? Ou será que estamos agora no limiar desses acontecimentos grandiosos, finais e progressivos que todos os profetas da Bíblia, inclusive Jesus, mencionaram? 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus procuraram a resposta para essa mesma pergunta. Eles lhe perguntaram: Mestre, diga-nos quando será o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Vamos dar uma olhada nos sinais do fim que o próprio Jesus nos avisou para observar. Sinais que, segundo ele, viriam logo antes da sua segunda vinda e do fim do mundo conhecido. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em nenhum período da história se testemunhou o aumento de guerras como ocorreu no século XX. A Cruz Vermelha estima que mais de 100 milhões de pessoas já foram mortas em guerras desde a virada do século. Até 1914, nunca houvera uma guerra total, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ela atingiu proporções globais. Desde a Segunda Grande Guerra, a guerra que diziam garantiria ao mundo a democracia, já houve numerosas guerras de grande porte e centenas de insurreições e revoluções. Passa de 23 milhões o número de mortos desde o final da Segunda Grande Guerra. Novembro de 89. A queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria entre as superpotências. Mas em vez da paz que era esperada, guerras e rumores de guerras têm assolado o nosso planeta. Em 1993, foram travadas 29 guerras de maior porte, um recorde. Nação se levantará contra nação e reino contra reino poderia se traduzir mais como etnia contra etnia. Uma profecia horrendamente cumprida na ex-Iugoslávia, em Ruanda e em outros locais atribulados no globo. As guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, mas também os horrores oriundos da guerra. Tornamo-nos indiferentes às notícias que relatam atrocidades e torturas, estupros em massa e homicídios, que demonstram o terrível estado de selvageria a que o homem moderno ainda pode chegar quando não se encontra sob o controle de Deus. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. O ex-presidente americano General Eisenhower definiu de forma simples o verdadeiro custo da guerra. Toda arma fabricada, todo míssil e foguete lançado é, num certo sentido, um crime contra os que passam fome e não são alimentados.
contra os que sentem frio e não são agasalhados. Só a guerra no Golfo custou aos aliados $500 bilhão por dia, ou seja, mais ou menos 350 milhões por minuto. Um caça custa por volta de $25 milhões. Um míssil Tomahawk, mais ou menos $1.300.000. Um míssil ar para ar, $800 mil cada. Granadas e tanques vão de $2.000 a $36 mil cada. Traduzido em gastos cotidianos, pelo preço de apenas este míssil, uma escola cheia de crianças famintas poderia alimentá-las com uma refeição todos os dias, por 5 anos. Durante a década de 90, mais de 100 milhões de crianças morrerão de doenças e de inanição. Essas mortes poderiam ser evitadas pelo custo de 10 caças stealth, ou com a quantia que o mundo gasta no seu aparato militar em 2 dias. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 da população do mundo é bem alimentada. 1/3 é subnutrida e 1/3 passa fome. Desde que você começou a assistir este programa, pelo menos 200 pessoas já morreram de fome e mais de 4 milhões morrerão ainda este ano. No entanto, o mundo tem condições de produzir alimento suficiente para sua crescente população. Algumas fomes são causadas por secas e outras catástrofes naturais, mas essas crianças provavelmente estão morrendo de inanição por causa da crueldade do homem com seu semelhante. Guerras e embargos, corrupção nos governos e opressão econômica, como a dívida colossal de muitos países em desenvolvimento, com os credores internacionais que lhes ofereceram empréstimos imensos e agora mantêm as nações devedoras em escravidão econômica, cobrando taxas de juros exorbitantes para o pobre ficar cada vez mais pobre e os credores ricos cada vez mais ricos. Enquanto estas crianças morrem de fome, nações ricas do Ocidente queimam milhões de toneladas de alimentos por ano para manter os preços altos. As fomes geralmente são resultado da corrupção e ganância do homem e por sua falta de interesse pelo próximo. E haverá fomes e pestes. Pestes ou pragas. A ciência moderna parece ter eliminado o medo de pragas, mas hoje temos um flagelo que poderia matar mais pessoas do que qualquer das pestes conhecidas, a praga da AIDS. O vírus HIV, causador da AIDS, já contaminou até esta data de 13 a 14 milhões de pessoas na Terra. Em 1993, a AIDS tornou-se a causa principal de morte de homens entre 20 e 45 anos nos Estados Unidos. Cientistas de Harvard estimam que até o ano 2000, mais de 24 milhões de pessoas no mundo terão AIDS e mais de 100 milhões serão contaminadas com o vírus HIV. No entanto, a AIDS não é a única praga moderna que aflige o ser humano. Algo praticamente desconhecido de nossos antepassados, hoje mais de 100 tipos de câncer matam mais de 5 milhões de pessoas todos os anos. Considera-se a diminuição da camada de ozônio, que bloqueia grande parte dos raios ultravioletas do Sol, a responsável pelo aumento dramático do melanoma, um câncer de pele fatal. A recessão mundial, resultado da pobreza e falta de moradia, devastou os sistemas de saúde de muitos países e enfermidades outrora consideradas extintas pela ciência moderna voltaram de forma alarmante. Epidemias de tifo, difteria e até a peste negra têm afligido certas regiões na Índia e na ex-União Soviética. Novas variedades fatais de malária, tuberculose e cólera estão se tornando resistentes a todos os antibióticos conhecidos e matando milhões de pessoas. Até mesmo a bactéria comum da pneumonia, otites e muitos outros males comuns estão evoluindo e tornando-se intratáveis pelos remédios existentes, ameaçando dar início a uma era em que até as infecções mais simples poderiam rapidamente se transformar em doenças mortais. Jesus disse que uma grande quantidade de pestes, ou seja, de doenças, marcaria a época do seu regresso. Epidemias como a AIDS proliferarão à medida que entramos na era final da raça humana neste planeta.
E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. De março de 1964, o Alasca é devastado por um terremoto medindo 8,4 na escala Richter. E por incrível que pareça, nos últimos 30 anos, desde o grande terremoto no Alasca, já houve tantos terremotos de maior porte quanto nos 2000 anos anteriores. O Almanaque Mundial nos diz que só houve 21 terremotos mais fortes entre os anos 1000 e 1800. Mas entre 1800 e 1900, houve 18 grandes terremotos. Nos 50 anos seguintes, entre 1900 e 1950, houve 33 grandes terremotos. E entre 1950 e 1991, houve 93 grandes terremotos, quase o triplo em relação aos 50 anos anteriores, levando a vida de 1.300.000 pessoas no mundo inteiro. Este aumento dramático de terremotos severos levou muitos cientistas a predizerem que estamos entrando num novo período de grandes distúrbios sísmicos. A Bíblia também prediz claramente que os últimos dias serão dias de grande atividade sísmica, com a Terra oscilando como um bêbado, e as torres e as cidades ruindo. 17 de janeiro de 1994, um terremoto medindo 6,6 na escala Richter causa um prejuízo de 30 bilhões de dólares em Los Angeles. Sismólogos predizem que o Big One, que está para acontecer na Califórnia, poderia ser 50 vezes mais forte. 17 de janeiro de 1995, mais de 5.000 pessoas morrem e 26.000 ficam feridas no grande terremoto de Hanshin, no Japão. A cidade portuária de Kobe é arrasada, sua infraestrutura derrocada e mais de 300.000 pessoas ficam desabrigadas. Cientistas japoneses no Centro de Sismologia em Tsukuba preveem que um terremoto muito mais forte, medindo 8 pontos na escala Richter, poderia atingir a região de Tóquio no futuro próximo. Quando ocorrerem os terremotos inevitáveis na Califórnia e em Tóquio, o número de mortes, a devastação e o impacto sobre a economia mundial serão inconcebíveis. Imagine um profeta antigo tendo uma visão das estradas modernas, com centenas de carros passando em alta velocidade, com os faróis acesos à noite. Como ele descreveria? Lembre-se que ele nunca tinha visto nem imaginado nada parecido com um automóvel. Bem, há 2.600 anos, o profeta Naum previu que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, os carros andam furiosamente pelas ruas. Cruzam velozes as praças em todas as direções. Parecem tochas que correm como relâmpagos. Para ele, os automóveis correndo furiosamente pela noite devem ter parecido relâmpagos. E sem dúvida, eles cruzam velozes em todas as direções. Só nos Estados Unidos ocorrem por ano uma média de 19 milhões e meio de desastres de automóveis, nos quais 4 milhões de pessoas saem feridas e 45 mil morrem. A profecia de Naum nos leva a uma outra previsão importante do profeta Daniel, dada em 534 a.C., sobre as condições do mundo nos últimos dias. Daniel, feche estas palavras e cele este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Deus estava dizendo ao seu profeta: Daniel, estou dando essa visão dos últimos dias a você, mas não é para você, não é para a sua época, é para o tempo do fim, quando... Muitos correrão de uma parte para outra. Será que se vê muita gente correndo de uma parte para outra hoje em dia? É surpreendente se pensarmos que por milhares de anos, os meios de transporte principais foram os mesmos, até há pouco mais de 100 anos.
Em 1789, George Washington levou 8 dias para viajar 350 quilômetros para sua posse, na cidade de Nova York. O incrível é que Júlio César poderia ter viajado nessa mesma velocidade. Por mais de 1000 anos, não se fez nenhum progresso significativo nos meios de transporte. Mas veja como o homem evoluiu em um breve período de tempo. Agora o homem não só se locomove em velocidades vertiginosas, mas um jato pode dar a volta ao mundo em 24 horas e uma nave espacial em 80 minutos. Hoje as pessoas viajam mais do que jamais viajaram. O turismo internacional é um negócio multibilionário envolvendo mais de 200 milhões de pessoas que viajam para outros países todos os anos. O dinheiro gasto em turismo no mundo todo chegou a mais de 3 trilhões de dólares só em 1992. E espera-se que o tráfego de turistas dobre nos próximos 10 anos. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. A ciência certamente se multiplicou incrivelmente nessa geração. Vários estudos têm mostrado que a totalidade do conhecimento humano é duplicada a cada 8 anos. 80% dos cientistas que já existiram estão vivos hoje. A cada minuto, eles acrescentam 2.000 páginas ao conhecimento científico do homem e levaria 5 anos para uma pessoa ler todo o material científico que produzem a cada 24 horas. São publicados aproximadamente 500 mil de livros por ano. Em 1970, quando a Apollo 13 perdeu-se no espaço, em 90 minutos, os computadores calcularam como trazê-la de volta. Se um cientista fosse fazer a mesma coisa no papel, ele tomaria mais de 1 milhão de anos para fazer os mesmos cálculos. Mas desde 1970, a ciência da computação desenvolveu-se tão rápido que se a indústria automobilística tivesse se desenvolvido no mesmo ritmo, hoje você poderia comprar um Rolls Royce por $3 e poderia colocar 8 deles na cabeça de um alfinete. O bloco básico da ciência da computação, o transistor, foi inventado nos laboratórios Bell em 1948. Em 1994, um chip podia conter 3 milhões e 100 mil transistores, mais do que o dobro do modelo do ano anterior. Até o final desta década, o chip conterá mais de 1 bilhão de transistores. As máquinas hoje em dia são tão complicadas que só técnicos altamente especializados conseguem entendê-las. Mas será que todas essas incríveis descobertas científicas e avanços tecnológicos deixaram o homem mais feliz ou mais civilizado? Ao que parece, quanto mais parafernália e luxo o homem adquire, na tentativa de encontrar felicidade e satisfação, mais descontente e infeliz ele fica. No dia de hoje, o conhecimento sem dúvida aumentou. Mas apesar de países tidos como desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, dizerem ter o sistema educacional mais caro e avançado que já existiu, eles estão produzindo os jovens mais confusos, ignorantes e violentos que já existiram. Tell him, Q, tell him. Yo, we gon' paint this motherfucker low. I ain't no that. Mother don't wanna see me low. Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a sua volta. Bem, como andavam as coisas na época de Noé? Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, e que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Um adolescente nos Estados Unidos atira no pai porque quer ver alguém sangrar até morrer. Na Inglaterra, 2 meninos de 10 anos sequestram e matam brutalmente uma criancinha de 2 anos.
Coisas horrendas assim estão se tornando lugar comum no mundo atual. É difícil imaginar que até mesmo nos dias de Noé existia tanta violência como existe hoje. Vietnã. Americanos choram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de guerra. Mas o número de mortes nas ruas americanas é hoje 4 vezes mais alto. Segundo dados do FBI, 24.500 pessoas foram assassinadas só nos Estados Unidos em 1994. O único consolo nesta terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias na Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo, quando então toda violência e crueldade sem sentido terminarão e a guerra será eliminada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanaque Cristão de 1990 relata que o Evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do Evangelho no mundo e mais de 120 milhões de Bíblias. A Bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2.062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma Bíblia. O Evangelho também é pregado a partir de mais de 2.000 emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o Evangelho foi pregado em todo o mundo para todas as nações, como acontece agora. Todo país na Terra já ouviu o Evangelho, assim como Jesus profetizou que aconteceria antes de chegar o fim. Então, se Jesus estava certo e a Bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim. No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo. Mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então,
O que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim propriamente dito é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. Bom, irmãos, a partir da semana que vem, então, nós vamos começar a abrir os selos. Vamos entrar aqui já na última semana. Vamos ver, abre o primeiro selo. Aí nós vamos meditar em Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.